Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Flui. A gente precisa alinhar Não, a acho que agenda. agora vai. Pode ir. Dois, três e... Fala galera, seja muito bem-vindo ao quinto episódio do Papo Flui, o seu podcast de negócios. Eu sou a Nayara Mombesso, fundadora da Flui Finanças. E eu sou o Rafael Benevides, diretor da Flui, e hoje nós vamos falar sobre vendas. Vendas. Vamos aproveitar que estamos gravando esse episódio em novembro, que é uma data muito conhecida pela. Black Friday. Então, a gente vai fazer um bate-papo sobre vendas e também alguns questionamentos sobre a Black Friday, quando ela é aplicável, quando ela não é. Então, sem mais enrolação, bora lá. Rafa, vamos falar um pouquinho então sobre estratégias de vendas para serviços? O que você acha? Boa, acho uma boa. Acho que primeiro, só deixar claro aqui, pessoal, quem tem todo o conhecimento de vendas aqui da Flui é a Nai. Ela que fica responsável pelo time comercial, né? Ela que tem muito do contato com os clientes, ela que faz essa parte de comercial aqui da Flui. Então é muito mais ela que vai conduzir aqui, vou estar aqui de apoio para ajudar. Mas acho que é bom, né, a gente começar você contando um pouco do que você acha de como ter uma boa abordagem comercial, quais são os melhores dias, se tem um melhor dia, né? A gente fala da Black Friday é o melhor dia para comprar do ano. Mas quando a gente fala de serviços ao longo do tempo, assim, quando que é o melhor momento para eu abordar um cliente? Será que é melhor na segunda, porque ele tem a semana inteira para pensar? Ou se é melhor na quinta, porque ele já fecha na sexta? Ou se a sexta é o melhor dia? Se o cliente mandou mensagem no final de semana, o que eu faço? Acho que fala um pouquinho disso, de como você sente até aqui na Flui, e o que você enxerga disso. Legal. Então, falando um pouquinho do nosso processo de vendas, eu acredito que isso também é muito particular de cada empresa. Não quer dizer que se um dia funciona melhor aqui na Flui, quer dizer que isso vai ser aplicável a todos os negócios, mas eu vou falar o que eu sinto tocando comercial aqui na empresa. Eu achava antes que sexta-feira não era um bom dia para conversão, porque eu pensava assim, sexta-feira, quem trabalhou já trabalhou. Não é dia de trabalhar sexta-feira, é isso que ela tá dizendo, tá? Então... Tô dizendo isso que eu achava. E as pessoas não iam querer fazer isso numa sexta-feira, ia deixar pra segunda. Mas, muito pelo contrário, aqui sexta-feira é um ótimo dia para conversões. Então, acho que vale o teste aí na sua empresa, você sentir, você começar a mapear. Ah, não tem um departamento comercial ainda. Eu sou o departamento comercial, como é que eu faço? Nai, preciso de uma ferramenta, os famosos CRMs, ou não preciso. Então, para começar, você não precisa. Você pode começar com o que você tem. Se você já tem um dinheiro para investir, hoje existem ferramentas que são gratuitas, outras ferramentas que são mais baratas e até as que são mais caras. Mas você pode começar com um Trello da vida, um Excel da vida, uma ferramenta como o Google Keep para você colocar as coisas que você precisa fazer. E por que eu estou falando isso? Porque no processo de vendas você precisa separar. Então a gente pode colocar que tem a prospecção, concorda que pode ser um Concordo. primeiro passo, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a gente pode fazer essa prospecção, uma prospecção mais ativa, uma prospecção mais passiva. Mas depois da prospecção, aqui na Flui, a gente sempre tenta levar o nosso potencial cliente para uma reunião. E por que a gente faz isso? Por conta do nosso modelo de negócio. A gente vende assessoria financeira. Não é uma coisa que as pessoas compram se elas não têm confiança. Então, para a gente, é muito importante tentar essa reunião para que o cliente ele perceba como é a nossa forma de trabalho, para que ele possa conhecer a gente e aí então a gente envia a proposta. Então, em episódios anteriores a gente já falou bastante, né, Rafa, de modelos de negócios. Sim. E eu acredito que quando a gente está falando de vendas, isso se conecta muito. Porque a depender do seu modelo de negócio, você vai passar o preço ali já no WhatsApp, ou você vai puxar para uma reunião, ou se você vende um produto físico é totalmente diferente. Mas é importante você entender como é que funciona o seu processo. Então, aqui a gente leva para uma reunião, envia a proposta. Depois, a próxima etapa é fazer a cobrança em relação ao cliente, que muita gente chama de follow-up, que eu não gosto muito de usar termos em inglês. Então, eu falo, vou cobrar o cliente daquela proposta que eu mandei. Então, eu sempre pergunto, e aí, conseguiu verificar a proposta? Você ficou com alguma dúvida?
sempre deixo uma pergunta para que o cliente tenha que me responder alguma coisa. Então, conseguiu verificar? Gostaria de agendar para essa semana para a gente retomar? Que é o famoso call Call to to action. action. Mas aí, Nai, você comentou que primeiro é a prospecção, Isso. depois é uma reunião comercial, e aí depois você manda a proposta, e depois de mandar, a gente está falando de 4 passos, né? Depois você manda a proposta, e depois de mandar a proposta, ou até apresentar nessa reunião, você cobra o cliente, né? Em quanto tempo você faz isso? Então, se o cliente chegou para você na segunda, ou se você prospectou ele na segunda, você faz tudo na mesma semana? Segunda, marca a reunião para terça, aí manda a proposta na quarta, na quinta já faz o follow-up? Ou você prefere dar um espaço ao cliente chegou na segunda, vou contatá-lo na segunda, mas aí eu vou. Qual que é o senso de urgência que você tem? Até para não parecer, porque ao meu ver, né? É, quando o vendedor parece muito desesperado, Uhum. parece que aquele produto não é muito bom, né? Parece que ele tá tentando empurrar para você a todo custo. E é chato também, né? Exato. Aquela insistência. Então, qual que é o ponto, assim, para eu não parecer desesperado, mas também para eu não parecer que eu não tô dando atenção? Então, como que você faz isso? O que que você enxerga? E Uhum. acho que até modelos mais complexos demandam mais tempos, né? Então, se você vai vender algo maior, uma consultoria maior, acho que você vai ter que ter um follow-up maior, um acompanhamento maior. Mas como que você gere isso dentro da sua agenda, né? Tá. Quando a gente está falando de um cliente que chegou, né, o tal do lead, o potencial cliente que chegou. Nossa, quanta palavra em inglês, né? Meu Deus do céu. Mas o potencial cliente mandou uma mensagem. Então, ele viu algum conteúdo na internet, ou alguém indicou, porque acontece bastante, indicação não morreu, e a gente vai falar disso aqui no episódio de hoje também. Mas o cliente mandou uma mensagem na segunda-feira. Esse primeiro contato ele tem que ser rápido, porque muito provavelmente o cliente mandou mensagem para outras empresas também. E se você demora um dia para responder, é bem provável que outra empresa já tenha respondido, mandado proposta ou agendado uma reunião com ele. Então, esse primeiro retorno tem que ser rápido. Tá. 1 hora, 2 horas ali, no máximo. Isso a gente já está falando, né, para os nossos dias atuais, que é um Um prazo de tempo resposta longo. já mais longo. Então, quanto antes você conseguir esse primeiro contato, oi, tudo bem? Muito obrigada pelo contato, como eu posso te ajudar? Pegou ali o cliente. Para marcar a reunião, eu sempre pergunto para o cliente como está a sua agenda essa semana. E eu já faço a sugestão de horários para o dia seguinte ou para o dia depois do dia seguinte. Então no D0, que é quando chegou a mensagem, você já responde. Sim, Aí no D+1 você já tenta marcar uma reunião, se não, D+2 no máximo. isso. Tá, E legal. já sugiro para o cliente. Então, aí a gente fala de algumas estratégias. Você pode mandar o link da sua agenda para o cliente escolher os horários. Dá para fazer isso pelo Google, né, por exemplo. Legal. Ou você pode mandar na mensagem de texto, então, a sugestão. Então, se ele mandou na segunda, você pode mandar. Terça-feira eu tenho disponível às 10 e às 11 ou na quarta às 3 e às 4. Qual horário fica melhor para você? Então, você joga essa bola aí pro cliente. Aí vamos supor que ele falou que ele quer a reunião na terça-feira às 10. Então, na terça-feira a gente faz a reunião, já apresenta a proposta para o cliente. Então, o envio da proposta, ela é no dia da reunião, Tá, tá? legal. Ou no máximo no dia seguinte. Isso vai depender do quê? Se é um projeto mais estruturado ou não. Então, às vezes você leva o cliente para uma reunião e ele precisa de uma consultoria, ele precisa de algo que a gente precisa desenvolver uma proposta mais estruturada para ele. E aí isso pode acontecer, eu coloco em até 24 horas. Tá. Se é uma proposta mais simples que a gente já tem ali elaborada, já envia após a reunião comercial. Nai, quer dizer que você nunca envia pelo WhatsApp? Envio. Então, geralmente, para produtos como a nossa assessoria de e-mail, a gente faz essa venda toda pelo WhatsApp. Se eu percebo que é uma demanda que a gente vai conseguir atender pelo WhatsApp, eu também pergunto para o cliente: você prefere agendar uma reunião de 20 minutos ou você prefere que a gente continue a conversa por aqui? Se o cliente fala, prefiro por aqui, a gente segue. Se eu vejo que dá para atender nesse formato. Se fica uma coisa mais complexa, aí eu levo ele para uma reunião, Legal, muito bom. tá? E aí, beleza, chegou, você enviou a proposta. Vamos supor, acho que vem o primeiro ponto, né? Acho que, pelo menos vou falar por mim, eu não fecho nada sem antes pedir um desconto. Tá. Então a gente falou isso no último
no último episódio, né? Então tá até o link aí para vocês assistirem, que você comentou para não dar o desconto se o cliente não pede. E aí aqui na Você Flui vai pedir, né, sempre. eu vou sempre pedir. Então, qual que é o ponto do aceito ou não aceito? Como que você lida com isso? Então, acho que é até bom para contextualizar aqui para o pessoal. Eu sou o É, responsável eu financeiro vou da passar. Flui e, e a Nai fica responsável pelas vendas de fato, né? Mas como que você enxerga isso e qual que é o ponto que você vem e a gente traz para essa discussão? Qual que é o projeto que vale a pena avaliar? Qual que é o projeto que você fala, não, não vale a pena levar para discussão, vou fechar assim mesmo e encaro com isso? Tem algum cliente, quando, vi que eu tenho um cliente muito bom, porém eu sei que o que ele vai me pagar não vai retornar, não vai valer a pena eu fechar nesse preço, mas não vai valer a pena no curto prazo, né? Porque no longo prazo ele vai me trazer indicações, ele vai me trazer qual que é o ponto de eu fazer essa venda e como que você estrutura isso, né? Então, o cliente pediu 5% de desconto, dá para dar? Ou o cliente mandou, você cobrou 1.000, ele fez uma contraproposta de 700, até que ponto você enxerga que isso é autonomia do time de vendas e até que ponto isso deve ser escalonado para discussão entre diretores, entre sócios, porque você não vê como viável o próprio time de vendas lidar com isso, né? Então, como que, resumindo a pergunta aqui, qual que é a autonomia que você acha que dá para deixar na mão do time de vendas e de fato da ponta, e até que ponto você acha que isso vale ser discutido internamente? Sim. Tem que ter uma política bem estruturada. Então, no nosso exemplo, né, desde quando você chegou na Flui, a gente vem estruturando melhor isso. Então, conforme a empresa ela também vai crescendo, porque quando a empresa começa, o departamento comercial é geralmente ali a pessoa que fundou a empresa. Então, ela está fazendo comercial, ela está fazendo pós-venda, está entregando o serviço, está envolvida ao longo de todo o processo. Conforme a empresa vai crescendo, é importante que a gente tenha os processos mapeados. Então, da mesma maneira que a gente pensa em processos para operação, é importante pensar em processos para operação comercial, Legal. né? Então, o primeiro passo, eu vejo que ele se conversa muito com o que a gente já falou também nos outros episódios, de você ter uma metodologia de precificação. Se você não está seguro com a sua precificação, você não sabe qual é o limite que você pode ofertar de desconto ou não. Então se eu não estou seguro do meu preço, eu vou dar 10% de desconto, 20%, 30%. Então é importante que tenha essa clareza. Se ainda não tem uma política, desenhar essa política e para que o time de vendas tenha autonomia, tem que saber até onde ele pode ir. Então, o valor que você vai passar na proposta é o valor de R$ 100, mas você pode negociar, você tem liberdade de negociar até R$ 70. Então, quem está fazendo a venda, na minha visão, tem que ter essa clareza de qual é o número mínimo que pode ser ofertado e ter essa liberdade de negociar dentro dessa faixa. Legal, muito bom. E aí você comentou que o time de vendas tem o produto, né? Então, e quando o meu produto não tem espaço para negociação, como que você acha que qual técnica você utiliza para tentar trazer esse cliente mesmo assim, sem que ele desista? Então, dando um exemplo aqui, na Flui a gente tem a assessoria de MEI que a gente não muda, né? Não modifica, são os Uhum. preços fechados ali. Então, como que você faz o cliente aceitar o preço sem dar o desconto, mas mostrando o valor? O que que você utiliza, o que que você passa para o time comercial para eles pensarem dessa forma? Tá. Eu sempre falo que a gente não vende aqui, né, a terceirização do financeiro ou assessoria quando a gente está pensando na. A gente pensa no lado técnico, né, da coisa. Então, o que a gente vende para o cliente? A gente vende tranquilidade, segurança, mais tempo, conforto, tudo isso relacionado às soluções que a gente entrega. Então, é importante que você pense também o que o seu serviço, o seu produto está oferecendo de solução, de cura para uma dor, e que a venda ela sempre consiga mostrar isso. Por isso que eu não gosto de já enviar a proposta pelo WhatsApp, só colocando o preço, porque eu preciso mostrar o valor daquilo que eu estou vendendo para o meu cliente. Então a gente sempre reforça esses pontos de, você não vai ter que ter dor de cabeça, você não vai precisar pensar na burocracia, você vai ter mais tempo para você pensar na estratégia do seu negócio. Então a gente sempre mostra essas soluções, tá? E aí você falou assim, às vezes o cliente
ele vai ficar num preço abaixo. Como você avalia se vale a pena trazer ou não? Então tem que ter um olhar também estratégico para esse cliente no sentido de mensurar se ele é um potencial cliente para trazer outros clientes. Então, como assim? Então, por exemplo, aqui na Flui a gente, como vocês sabem, a gente vende uma assessoria para MEI e a gente vende também uma assessoria para o departamento financeiro, é o financeiro do cliente 100% digital. Se esse cliente ele tem uma grande rede de contatos de MEIs, a gente pode fazer uma parceria com ele para que ele traga outros MEIs. Se ele tem contato com outros empresários que podem precisar de um financeiro, então ele também pode ser um potencial cliente para trazer outros clientes. Então, a gente tem sim casos em que o preço ficou um pouco abaixo do ideal, mas a gente, fazendo essa análise, chegou à conclusão de que valeria a pena trazer por outros projetos estarem envolvidos com esse cliente também. Legal. Ah, e aí, beleza, a gente fechou ali a venda, fez a venda, deu tudo certo. E aí acho que eu vou dar um passo além, né? Depois de toda essa negociação que a Uhum, gente fez, e que deu certo. Quando o cliente, quando você enxerga que, vendi e passei para operação, né? Então, meu time comercial saiu dali, vendia um valor fechado, meu time comercial sai e entra o time operacional. Mas aquele cliente começa a demandar muito mais do que o necessário, né? uhum, Qual que é o momento e como fazer essa abordagem do cliente para seja que você vai fazer um reajuste anual, né? Chegando agora no final do ano, muitas empresas vão começar a fazer esse reajuste. Mas como fazer esse reajuste acima do que está em contrato, porque esse cliente está tendo mais benefícios, né? O que você está entregando é muito mais do que o que foi contratado, o que foi conversado. Como que você lida com essa abordagem? Porque o cliente pode falar, não quero mais. Então, uhum. você está me entregando a X, eu não vou pagar X vezes 30% a mais, porque eu não enxerguei esse valor, né? Eu acho que como que você lida com isso? E já aproveitando o gancho para como que você lida quando o cliente pede uma rescisão de contrato também, que vai para acaba indo para o time comercial muitas vezes para tentar reverter, né? O time operacional tenta, mas na maioria das empresas vai para o time comercial para tentar reverter. E aí, qual que é o momento do que tentar tirar, como lidar com esse cliente, porque às vezes não é questão de insatisfação, é questão financeira mesmo, né? Sim. Mas como manter esse cliente, o que que você propõe para ele, quais são as táticas que você utiliza, que por mais que, como a gente conversou, tenha uma margem negativa em 3, 4, 5 meses, você sabe que aquele cliente é um cliente parceiro que vai, quando ele voltar a retomar as atividades dele, vai te trazer lucro ao invés de você só romper e falar, quando você Sim. quiser, procura outra empresa. E acho que é importante também a gente ressaltar que, no nosso caso, a gente tem a venda por recorrência e a gente precisa avaliar aquela questão de quanto tempo, né, o cliente vai estar gerando receita. Então, geralmente a gente fecha o contrato para 12 meses, 6 meses. Então, a gente tem que analisar esse impacto em toda essa geração de caixa que o cliente vai trazer, né? E não só no valor mensal que ele paga para a gente, concorda? Concordo. E aí, respondendo essa pergunta, primeiro de tudo, tem que ter um contrato de prestação de serviços, independente do seu tamanho, você tem que ter, porque é isso que vai também te proteger e vai ficar claro. Nesse processo financeiro, tem que ficar claro para o cliente o que ele está contratando, o que está no escopo dele, o que ele pode esperar, o que ele não pode esperar, tá? Então, é muito comum a gente ver problemas de empresas que vendem, 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 passam isso para o operacional não consegue enxugar, porque muitas vezes está se vendendo uma coisa que é inalcançável daquela operação entregar, né? Então, o que está nesse pacote, o que, que não está, se é por hora, se é por entrega. Então, tudo isso tem que ficar muito bem alinhado. Então, geralmente, lá no nosso contrato, por exemplo, tá muito claro que aquela proposta é considerando o volume que o cliente tem atualmente e aquelas entregas atuais, e que caso isso mude, então, em 30% subiu ali o volume, vai ser enviada uma nova proposta para que o contrato seja reajustado. Então, eu puxo o cliente para uma reunião, explico para ele também o que estava em contrato, reafirmando aquilo que a gente já tinha conversado, então ele não vai ser pego de surpresa. E aí eu falo que a gente vai precisar reajustar antes do nosso reajuste anual e envio uma proposta. Mas sempre deixando claro, como o Rafa falou, o que ele está recebendo a mais do que ele tinha contratado. Tá? Agora, falando de uma rescisão de contrato. Então, volta isso para o time comercial, a gente entende o motivo,
Se o cliente fala que é por um motivo financeiro, a gente avalia se não tem uma possibilidade de uma redução, ou uma redução também no escopo contratado pelo cliente, mas a gente sempre tenta adequar e não deixa o cliente simplesmente sair assim, sem a gente tentar fazer uma adequação Legal. Bom, acho que a gente falou bastante de como do processo, do né? processo como um todo de vendas aqui dentro da Flui, né, de como é estruturado. Mas acho que vamos sair um pouquinho da Flui, né? Uhum, Acho que eu gostaria de que você falasse o que você enxerga do mercado de vendas como um todo, né? De técnicas de captação, quais são essas técnicas? Ah, você comentou de indicação, mas qual que é o benefício de o que eu proponho, como eu monto um modelo de indicação? A gente vê muito hoje em dia no meio digital, né? Então você é bombardeado por anúncio o tempo inteiro. Qual que é o momento da minha empresa entrar em anúncio? Se é ou se não é, o que eu preciso considerar? A gente vê também que quando você entra nesse meio de preço, né, acaba sendo uma briga desleal, porque tem muita empresa grande que consegue ter um custo muito baixo, consequentemente um preço muito baixo, com um serviço não igual ao que você está ofertando, que é um serviço mais um para um, né? uhum, Então, qual que é o momento disso? Como que eu enxergo quem são meus concorrentes, né, de fato? sim. Então, assim, como falar um pouco disso, né, de como chegar no cliente, seja de uma maneira ativa ou de uma maneira passiva, né, qual que é a diferença quando o cliente chega e também qual que é a diferença, né, de quando o cliente vem te procurar e quando você vai atrás do cliente. Acho Uhum, que mostrar isso, quais são as técnicas que você usa, o que você acha disso como um todo, não só na Flui, mas acho que tá. para vendas no geral. Vamos pensar então que a gente tem, como o Rafa colocou, e que a gente vê, né? Tudo hoje parece que é o marketing digital. Exato. Ah, tem que ter. Se você não tá na internet, então você não vende. Você tem que gerar conteúdo todos os dias. Você tem que estar no Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. Tudo isso que a gente está acostumado. Então, eu acredito muito que não é a única estratégia. Eu concordo que o seu negócio ele tem que estar na internet de alguma maneira. Mas não quer dizer que você tem que estar em todas as redes, postando todos os dias e que você só vai vender dessa forma. Então vamos pensar aí em algumas possibilidades. Quando a gente está falando de um marketing offline, de estratégias de venda offline, uma que eu considero muito boa é uma questão de você estar presente em eventos. Então, isso se comunica com conhecer o seu público-alvo. Para quem o seu negócio quer vender? Se você vende um produto físico, quem é que compra esse produto? Você vende um serviço, quem é que vende, quem é que compra esse serviço? Então é o que a gente fala de saber qual é a sua persona, o que ela gosta, o que ela consome, o que ela procura. Então você tem que ter um mapeamento mínimo de qual é a sua persona. E hoje em dia a gente tem ferramentas também na internet, se você colocar aí para procurar, coloque uma ferramenta de mapear a sua persona que eu tenho certeza que você vai achar, tá? Então tem que ter essa ideia inicial, porque aí falando de eventos especificamente, por exemplo, se você vende para empresários. Então, você vai procurar eventos em que esses empresários estarão presentes. Se você vende para médicos, então você vai procurar eventos para a área médica. Eu vendo para a área da beleza. Então, quais são os eventos da área da beleza? Como é que você pode achar esses eventos? Você pode pesquisar no Simpla, por exemplo, para verificar onde essas pessoas estarão. O que eu vejo que acontece é que às vezes as pessoas só frequentam eventos da sua própria profissão. E não que isso seja ruim, é importante para que a gente tenha uma rede de contatos, para que a gente continue se atualizando, mas nós precisamos estar onde o nosso potencial cliente está também. Então, eu gosto muito dessa estratégia. Você pode estar no evento como participante, então, é uma maneira de você ter um investimento baixo, porque você vai comprar o ingresso, e você vai se colocar ali em situações de networking, de conversa com essas pessoas. Vai ter o seu cartão, então, eu preciso do meu cartão físico? Não, você pode ter a sua versão do seu cartão digital. O Rafa ainda gosta da Eu versão acho que é física. importante, eu acho que é importante. Até porque vou até comentar aqui porque que eu acho que é importante esse cartão físico. Hum, Tô lá no evento, encontrei você. Você fala, me segue aí no lê aqui Instagram, meu QR ou lê o meu Code. QR Code e vai abrir um cartão. Aí vai abrir um cartão lá que seja no navegador do meu celular.
Aí eu acabei de conversar com você, virei e encontrei um conhecido meu. Vou falar com ele. Aí tô falando com ele, vem algum outro expositor e me apresenta uma outra pessoa com um outro cartão. Aí eu vou ler o QR Code, vou abrir outra página, já abri 2 páginas, não olhei nenhuma. Aham. Então acaba que eu vou conversando, e aí no final eu vou ter 10 páginas abertas, fiquei o dia inteiro no evento, saí esgotado Não seguiu ninguém. e não vou olhar nenhuma. Então, assim, Mas o cartão, você não acha que pode acontecer a mesma coisa? pode, Coloquei na carteira, guardei, joguei pra lá, joguei pode, pra mas lá. pensa aqui comigo, coloquei na carteira. Posso deixar ele esquecido lá por uma semana. Aí minha carteira foi inchando, porque eu fui colocando um monte de cartão. Um dia eu vou limpar. Na hora que eu for limpar e eu tirar, eu falo, nossa, isso daqui é de financeiro, vou dar uma olhada. Uhum. Pode ser que a pessoa jogue fora. Pode. Mas eu acho que é um investimento tão baixo no cartão físico. Óbvio que o digital não tem investimento nenhum, e entre ter nada e ter o digital, tem o digital. Mas Uhum. eu acho que o investimento é tão baixo, a gente vê as gráficas digitais aí fazendo, que você faz tantos e não se perde, né? Ninguém hoje troca de telefone a todo tempo, você não vai Uhum. mudar 100% do escopo da sua empresa. Então, da minha visão, é uma maneira que funciona, né? Sim. Ainda. É, e também, por exemplo, às vezes você entregou ali o cartão, já pega. Ontem mesmo eu participei de um evento e aí a pessoa já pegou meu contato, falou, já te mandei um oi. Então é você também, nesse momento da conversa, já tentar fazer esse primeiro gancho para que você não perca esse contato. Mas, como a gente estava falando, você pode ir como participante, que é uma maneira de você não ter um investimento muito alto, mas você pode escolher eventos também de maneira estratégica para você testar, levar o seu produto ou o seu serviço. Então, aí você pode pensar em levar um banner, levar brinde, levar alguma coisa para sorteio. Com qual o objetivo? De você formar essa base de contatos para que depois você possa aprofundar essa possibilidade de venda. Mas eu gosto muito, então, dessa parte de eventos. Existem grupos de networking, existem grupos conhecidos nesse sentido, mas você também tem que pensar na energia que você vai colocar ali. Se você está fazendo parte de um grupo e que você não está conseguindo tempo para alocar essa energia, para se dedicar, às vezes não vai fazer sentido, vai ficar uma coisa ali meio parada. Então a gente tem eventos, a gente tem grupos de networking e outra possibilidade que eu gosto também é de palestras. Então você pode procurar possibilidades de falar sobre o seu serviço. Se o seu serviço ele ensina alguma coisa, você pode procurar alguma possibilidade como associações comerciais, como até eventos para você ir como palestrante. Então são maneiras de você ter estratégias offline. Você colocaria mais alguma que não for corte? Não colocaria, mas aí me surgiu uma dúvida aqui, né? Eu entendo que estar em eventos é importante, dar palestras é muito bom, seja, e patrocinar eventos é tão importante quanto. Uhum, Mas tudo isso eu enxergo que é uma estratégia para uma empresa um pouco mais avançada, né? uhum, Porque o sócio consegue sair, ou um representante comercial consegue ir até o evento e ficar no evento. Mas o que você enxerga de quando. Porque no começo, às vezes, é uma pessoa só, né? Então, uhum, quando você começou a fluir, era você, e não tinha muito o que fazer. Então, você vendia, você fazia, você. E no final, aquilo consome muito do seu tempo, né? E você tirar um dia ou uma tarde para estar num evento é, é muita coisa e pode ser muito custoso, né? Por mais que seja como uhum. participante, como você falou. A gente tem eventos hoje que para participar é R$ 800, Sim, é sim. R$ 700, para patrocinar 5, 6 mil. Então, o que você daria de sugestões para iniciar ali o contato comercial para quem está começando? Então, abrir meu escritório de serviços hoje, então, sou advogado, sou, sei lá, nutricionista, abri um consultório, e não tenho como estar nesses eventos porque eu que preciso fazer esse atendimento, não consigo Uhum, produzir um conteúdo porque não dá tempo. De fato, uhum, trabalho ali para. Tenho alguns clientes e todo o tempo estou alocado nesses clientes, mas preciso expandir para justamente ter mais gente e conseguir caminhar com isso, né? Então, uhum. o que você diria para quem está nesse início? Tá. Aí eu iria para uma estratégia online, né? Considerando que não é possível ainda sair para estar no evento ou alocar esse tempo fora da empresa, eu entendo que nesse caso o digital ele vai ser mais adequado. Mas quando eu estou falando de uma estratégia online, eu acho muito importante a gente deixar claro que não existe
só a estratégia de produzir conteúdo todos os dias. Existem outras maneiras de você estar presente de maneira online, sem que você tenha que demandar, alocar, né, tanto tempo ali com uma produção de conteúdo, ou, por exemplo, um tráfego pago, porque você ainda não tem recurso para colocar, né? E também não adianta você colocar dinheiro em tráfego pago se você não tem conteúdo ali para ser entregue para quem vai estar caindo na sua rede social ou no seu site. Então é importante que você esteja presente no Google Meu Negócio. Né? Isso é uma coisa que dá para fazer sem ter que ficar alocando tanto tempo. E que você divulgue para sua rede de contatos. Então, por exemplo, todo mundo que te conhece, sua família, seus amigos, eles têm que saber o que você faz. Ah, eu fico com vergonha de vender para minha família e para os meus amigos. Isso acontece. Bastante. Gente, são as pessoas que já te conhecem. Então, tem esse fator da confiança. Você pode colocar ali no status do WhatsApp, você pode ir mandando no WhatsApp conforme você vai separando um tempinho. Aí, nesse caso, você até pode falar, né, de automação aqui, para ajudar o pessoal a fazer esse disparo. Sim, só antes aqui, e aí vou deixar a pergunta, mas já entro falando de automação. Uhum. Qual que é o ponto que eu deixo de ser a pessoa que está indicando e me torno a pessoa chata, indicando Ah, barra tá. prospectando, e me torno a pessoa chata que só fala do meu trabalho? Então vamos lá. Ah, tô ali numa roda dos amigos, comentei o que eu faço e falei, se vocês estiverem precisando de tais serviços, me procurem e tal. Sim. Ah, isso é uma coisa que eu acho que é válido, mas quando isso se torna chato? Quando que isso eu tenho que ficar. Eu Quando, falo, parei. quando você só fala disso e quando você não aproveita o momento certo. Então, por exemplo, não vejo, eu particularmente, não vejo problema de você divulgar o seu serviço, o seu produto, desde que você saiba como fazer isso. Então, por exemplo, quando uma roda de conversa, você não vai chegar, a primeira coisa que você vai falar é: olha, eu tô vendendo tal coisa, olha, me segue lá. Não, deixa a conversa rolar, vai falando. Então, vou dar um exemplo aqui. Fui no dentista. Aí, dentista tá lá, nossa, tempo chuvoso, aquele papinho ali, né, casual. Ai, Nara, o que você faz da vida? Aproveitei ali o momento, né? Ah, eu tenho uma empresa que atende isso e aquilo. Então, se alguém não fez essa pergunta para você, você pode fazer essa pergunta também numa roda que você está conversando, puxar esse gancho, ou com seus amigos, você está ali numa conversa normal, vai cada um para sua casa, vai acabar o rolê. Você pode falar, ó, pessoal, aproveitando, queria divulgar aqui, vocês sabem que eu tô com a empresa lá, então dá uma força. Então, eu vejo que esse limite é de você não ficar falando só disso o tempo todo. É você aproveitar momentos pontuais para colocar isso de uma maneira ou outra. Você concorda? Concordo, acho muito, muito importante. E aí vou te fazer mais uma pergunta. Qual que é a dificuldade pra gente cobrar da família, né? Acho que a gente vê Ah, muito disso. Até que ponto eu. dos amigos mesmo. Acho que dos amigos até menos, né? Porque eles entendem que tem um serviço prestado, mas até que ponto a família você tem obrigação de fazer, porque sua família, e aí entenda-se família aqui não só como seu Uhum. pai, sua mãe, seus irmãos, porque aí tudo bem você fazer um ou outro serviço para eles, porque é o seu núcleo familiar, né? Então, sei lá, sou casado, não vou cobrar da minha esposa para fazer o Sim. trabalho para ela. Mas, e de um primo, de um tio, de um cunhado, como você alinha isso para você cobrar, mas não se indispor dessa pessoa? Porque, e se você cobra de um, você tem que cobrar de Cobrar todos, de ou todos, é. não, eu posso deixar uns isentos ou não? Como você vê isso? Eu vejo que você precisa cobrar. Você pode até fazer uma condição diferenciada para sua família, mas é importante. Você pode até brincar, falar: eu gostaria de fazer isso sem cobrar, mas é a minha única fonte de renda no momento, então eu vou te fazer uma condição diferenciada. Então, para a família com desconto, sabe? Já faz aquela brincadeira, mas para a pessoa saber que tem ali um valor a ser cobrado. Então, eu recomendo que você não faça de graça para ninguém. Sempre explica, sempre faz um tom de brincadeira, mesmo que você coloque um valor simbólico, mas é importante que você deixe claro porque é o seu trabalho. A pessoa pode falar assim: mas foi rapidinho. Assim, nossa, mas eu estudei 4 anos, 5 anos para poder ofertar isso daqui. Vou ofertar rapidinho. E até essa questão que você tinha perguntado, acho que eu não respondi, é
quantas vezes a gente cobra um cliente, se você mandou uma proposta e o cliente não respondeu. Eu aqui adoto a questão de 3 vezes. Tem gente que cobra 7, tem gente que cobra 2, tem gente que não cobra. Então, eu deixo ali anotado. Geralmente, eu pego ali no WhatsApp, mas dá para você colocar também isso na sua ferramenta de vendas, no seu CRM, na sua ferramenta de controle. E aí, eu espero. Então, eu mandei a proposta, depois eu cobro em 3 dias, depois eu cobro quando dá uma semana, e depois eu cobro na outra semana se o cliente não respondeu. Porque às vezes ele estava ali na correria, ele só esqueceu de responder, então várias e várias vezes depois que eu fiz essa cobrança de e aí, vamos dar continuidade? Ele, ainda bem que você me mandou uma mensagem. Já estava esquecendo, ou desculpa, eu estava na correria aqui, não consegui te responder. Então é importante porque as vendas acontecem também nesse processo, mas existe um limite. Para mim, depois das 3 vezes, eu entendo que o cliente ele não está interessado naquele momento. E aí eu também até mando uma mensagem dizendo, entendo que não seja o momento agora, fico à disposição, do que ficar nessa insistência de uma cobrança de 7 vezes, né? Ah, legal, Tá? legal. Então, falando aqui de automação, né? Então, vamos lá. Não é muito minha área, não faço muito bem, mas acho que Mas você consegue é ver. a curiosidade que me leva, né? Então, hoje a gente tem o famoso ChatGPT, né? Que ajuda bastante. Uma automação que a gente desenvolveu aqui na Flui, a gente tinha muitos clientes que a gente precisava enviar o mesmo documento ou a mesma mensagem de uma única vez. E é muito ruim você mandar uma mensagem para todo mundo ao mesmo tempo, né? Não é legal você receber aquela mensagem. Olá, sou Rafael. Aqui está o relatório. E mandar padronizado. Acho que é muito mais legal quando você coloca o nome do cliente, né? Então aqui a gente desenvolveu em Python junto com Excel um disparador de mensagens, né? Pra gente não teve custo nenhum, porque fui eu que desenvolvi. Ah, não sabia mexer em Python, nunca tinha mexido em Python. Sabia mexer em Excel, sabia mexer bastante em Excel. Mas usei bastante da curiosidade e da Do economia QI dele, viu, gente? da economia de tempo. Então, levou bastante tempo, acho que eu demorei, ao todo, se somar desde o início, acho que eu demorei umas 18 horas de trabalho consecutivo para fazer rodar, mas hoje a gente ganha tempo com isso, né? Então, como que funciona essa ferramenta, né? Só para deixar aqui. Foi feito em VBA e Python, então é um disparador que ele pega, abre seu WhatsApp, pega o nome do cliente, coloca o número do cliente e envia para o cliente aquela mensagem padronizada. E no Excel, basicamente, você precisa colocar uma lista de números, né? Então, o número ou o nome de como está o contato, porque a ferramenta busca na aba do WhatsApp o nome do cliente. Então, se o cliente está lá como Nayara, vai Uhum. buscar a Nayara. Vale para grupos também, então, né? Então, já fazendo a propaganda aqui, se alguém estiver precisando, pode me ligar. É, então, ele busca o nome e manda mensagem automática. E aí você só precisa digitar a mensagem. Então, você pode colocar lá, olá, e o nome do cliente, né? Então, olá, Nayara, Uhum. aqui está o seu resultado mensal. E aí você pode colocar, personalizar, e aí dentro do Excel tem as infinidades de coisas que dá para fazer com a fórmula que ele envia, né? Então, o ganho para mim demorou muito para ser desenvolvido. Então, deu um trabalho grande para ser desenvolvido, mas não teve. Então, obviamente, teve um custo das minhas horas alocadas ali, né? Mas o resultado foi muito grande pós, né? Então, acho que a dica é: se você não tem como investir, não tem dinheiro, busque formas de você mesmo fazer, né? Eu acho que esse é É, o ponto, assim. Mas Rafa, não sei fazer. tô atolado de segunda a sexta. Pô, faz no sábado. Acho que se eu desenvolvi, começava às 6 da tarde, né? Quando a gente parava de trabalhar, os dois. E aí eu ficava 6 às 10, 6 às 10, 6 às 10, testando. E aí eu testava com os meus amigos, né? Eu mantenho vários grupos no WhatsApp e falava, gente, vocês vão receber várias mensagens aí. E aí mandava mensagem, a mensagem era teste, 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 teste. Aí depois comecei a Uhum. personalizar e vi que funcionava, né? Então acho que se você não tem tempo, arruma um tempo, ou você vai ter que pagar. ah, São alguns caminhos. Ou você vai fazer sozinho, como o Rafa. Eu não tenho essa capacidade. Se você é como eu, você pode mandar manualmente. Então, você vai pegar o modo raiz e vai mandar mensagem para cada número de WhatsApp. Ou você vai pagar uma automação. Também tem várias disponíveis aí no mercado que É, disparam exato. mensagens. Mas eu acho que é muito válido a gente deixar esse ponto aqui da curiosidade, né? Sim. De sejam curiosos para encontrar a forma preguiçosa de fazer algo. Então, assim,
Como que é? Porque é a forma preguiçosa? Porque depois que tá pronto, é só digitar uma vez e vai para todo mundo. Mas tem como fazer muita coisa, né? Se uma empresa fez, ela usou alguma forma para fazer, ela não começou do nada. Você pode Uhum. contratá-la ou você pode tentar descobrir como que ela fez. Talvez o seu não fique perfeito, mas o feito é melhor que o perfeito, né? Sim. Então é alguma coisa. Então era sobre a automação comentando, é isso, né? Que a gente trouxe aqui para Flui, porque foi um período que a gente não via a necessidade de investir nisso, né? A gente ainda não via a Uhum. necessidade de investir contratando, né? Então a gente resolveu fazer da forma faça você mesmo e ver o que que dá. Então acho que é Sim. trazendo um pouco disso. Legal. A gente já falou então de estratégia offline, que é estar nos eventos, você levar uma palestra para algum lugar, como uma associação, até um evento também. Eu acredito que a gente pode incluir mais uma estratégia offline, que é no sentido de parcerias. Também ela pode ser offline, pode ser online, né? Uma estratégia de vendas. Então, em que sentido? Pensando em uma parceria física, você pode vender um produto físico e expor esse produto em um local de uma outra empresa que também comunica com seu público-alvo. Então você faz doces, você pode fazer uma parceria com uma padaria, você pode fazer uma parceria com algum lugar que tenha um espaço para essa exposição, e aí você vai deixar uma parte lá para o seu parceiro, né? Tem que ser uma relação ganha-ganha para os dois lados, eu costumo dizer. Posso pôr um parênteses aqui? Pode. Daí a importância de ter o cartão físico se Aí, ó, você lá é de vem, lá vem. serviços, tá vendo? Ah, então, recentemente eu fui levar minha filha no médico, tinha um cartãozinho lá de introdução alimentar. Peguei o cartãozinho da moça. Se fosse um QR Code, eu não ia ler. Então, acho que é muito bom isso do que a Nay falou, né? Ela trouxe o exemplo do produto, mas do serviço também é válido, né? Você não tem como expor o seu serviço lá. Não, Você não consegue colocar um não funcionário. assim, né? A gente vai falar de uma. Pensando, tá bom, e como que eu faço uma parceria para um produto físico, para um produto. Serviço. Um Por serviço, serviço. para um serviço. Então, você pode tanto fazer uma participação em cursos online, a gente sabe que tem muita gente que consome, inclusive eu amo, Rafa sabe que sempre que eu tenho uma oportunidade, eu estou ali consumindo um curso online. Então, vamos supor, você vende um serviço de nutricionista. Então, você pode verificar uma parceria com alguém que tem um curso e que você vai fazer uma aula bônus nesse curso para comunicar com o seu público-alvo. Tá? Então, é uma possibilidade de parceria nesse formato e também uma parceria de indicação. Então, você conhece alguém que está ali se comunicando com o seu público-alvo. Aqui, por exemplo, na Flui, a gente desenvolveu o programa de indicação Indica Flui, né? Exato. E aí, tanto os nossos clientes podem fazer indicações, como os nossos colaboradores, e a gente também pode fazer parceria com outras empresas. E qualquer indicação que venha desse programa, a gente remunera quem indicou, desde que o cliente feche com a gente remunera com o primeiro honorário. Honorário. Então, é uma maneira também de você ter parcerias com os seus serviços. Você vê mais alguma assim, online? De. Online? Não. Ah, tem algumas estratégias, né? Como você falou de parceria, né? A maioria do pessoal tem site, e muitos dos sites hoje têm espaço para parceiros, né? E aí você consegue Uhum. colocar o seu logo, ou, fulano indica, e aí pode existir essa troca, né? Ah, Eu coloco o seu logo no meu site, você coloca o meu logo no seu site sem custo para nenhum dos dois. Sem, uhum. sem ter que ter um investimento, né? Acho que é uma troca Uma justa troca também, né? Eu acho justa. que funciona bastante dessa forma. Sim, Mas eu acho que offline também tem algumas outras estratégias, né? Que a gente tem pode mandar aí que a, você pensa. outdoor, é uma forma de você colocar os seus serviços, né? Então, se você tem sabe, de uma região que tem aquela demanda, você pode investir nisso, é uma forma Uhum. offline Outro que dia a gente acaba. até viu um e a gente achou bonito, né? A gente Exato. falou, olha, a gente se perguntou, quanto será que Quanto custa? será Então, que não custa sei, para mas colocar? é uma possibilidade. Exato. Placas. Se Então, você tem um espaço físico, Então, se você tem o placas. seu escritório e ele é numa casa, não custa nada você colocar uma placa comunicando aquele entorno ali, porque senão é só um lugar que entra gente, sabem que existem algumas Uhum. pessoas trabalhando ali, mas ninguém sabe o que que é. Então, colocar uma placa do tipo, olha, aqui é um escritório
de advocacia, que é um escritório de contabilidade, porque eu acho que isso já vai gerar alguma coisa, né? Sim. Mas acho que são só essas, né? Só É, todas falamos essas vários que aqui. eu acho que eu enxergo de maneira ah, assertiva, né? Tá, E aí, Nay, eu tenho uma pergunta sobre vendas aqui. tá. Qual que é o momento de eu dar desconto no meu produto para atrair clientes, e não para o cliente chegou até você? Mas como que eu vou fazer essa fisgada e entrar de fato nessa guerra de preço? Então vou dar um exemplo. Ah, o meu concorrente vende, vou pegar um exemplo de um escritório de contabilidade, tá? Uhum. Então ele vende a 350, mas o meu preço é 700. Ah, não. Se ele tá fazendo a 350 agora, para concorrer com ele, eu vou colocar 300. Uhum. Então, qual que é o momento de eu entrar, ou vale a pena entrar? Seria legal, porque eu acho que em alguns momentos talvez seja importante, seja legal de entrar nisso, Tá. mas qual que é o momento e como você enxerga isso? Daí, tipo, o cliente chegou até você e falou, mas o seu preço foi o maior até aqui, Uhum. então você foi o que me cobrou mais caro. Qual que é o momento de eu falar, não, Aconteceu essa relaxa. semana, Então, inclusive. como que você lida com isso? É, o que a gente faz, né? Então, de novo, isso se conversa com um episódio anterior que a gente falou de modelo de precificação, modelo de negócio. Se você não assistiu, não ouviu, volte lá. Você precisa saber qual é o seu modelo de negócios. Então, se você cobra 700 e o mercado está cobrando 350, o primeiro ponto é o que está sendo entregue. Será que aquele cara de 350 está entregando a mesma coisa que você? Provavelmente não. Então, por que que você vai entrar também numa disputa de preço com essa empresa? Na minha visão, primeiro você tem que ter essa clareza. Até quanto eu posso baixar? Aí você precisa ter o conhecimento dos seus custos, da sua margem, sobre esse serviço, né? O quanto que você de fato está ali conseguindo trazer de lucratividade para você saber até onde você pode baixar ou não. Então, o que que eu faço se o cliente fala isso de, o seu preço foi mais alto? Destaco de novo aquilo que eu estou vendendo. Então, deixo ali os meus diferenciais destacados. Você precisa saber quais são os seus diferenciais. E se você recebe uma proposta que é muito abaixo, simplesmente diga não. Não vá até onde dá para você ir. Quer dizer que você não tem que dar desconto nenhum? Não, você vai negociar. Então, diminuir ali 5%, 10%, mas outro dia a cliente indicou que ela recebeu uma proposta que era absurdamente menor que a nossa. Então, para vocês terem uma ideia, ela estava com um honorário com a gente que era de 350 e ela falou que recebeu uma proposta de R$ 50. Então, eu expliquei que para a gente não era viável, dentro do que a gente entregava, a gente não conseguia cobrir, mas que a gente ficava ali à disposição. Então, tem que saber até onde dá para você ir e tem que ter a convicção daquilo que você entrega. E se você for entrar nessa disputa de preço, você vai trazer clientes que você também muitas das vezes não vai querer atender. Pode ser que o seu negócio seja uma de disputa de preços, mas você tem que ter esse conhecimento muito detalhado de quais são seus custos, o seu processo ele tá ali redondinho, porque senão você vai estar trabalhando no prejuízo, né, Exato, Rafa? exato. Não, boa, acho que ficou claro aqui pra mim. Vamos falar um pouquinho mais de estratégias do digital, porque a gente falou que a gente pode ir pelo caminho do Google Meu Negócio. Quais são outras estratégias que eu não preciso necessariamente ficar gerando muito conteúdo? Acho que a gente pode pensar em LinkedIn, que você pode ter uma. Mas aí eu acho que você tem que gerar bastante conteúdo Na sim, minha né? visão, não é igual ao Instagram, tá? Então, assim, quando eu falo de gerar muito Entendi, conteúdo, todo dia, toda hora, o tempo todo. exato, Tá, exato. legal, Nesse entendi. sentido de, Entendi. dentro do universo do marketing digital, tá bom, eu tenho o Instagram. No Instagram você tem que ter um conteúdo ali, na minha visão, todo dia você tem que estar pelo menos um pouquinho nos stories. Por quê? Porque o Instagram, ele é um lugar em que o conteúdo ele morre muito rápido. Concordo com você. O LinkedIn, na minha visão, ele vai ter uma duração um pouco maior. E no YouTube também. Por quê? Porque é um canal de busca. Se você Sim. tá, tô procurando ali algum assunto, eu posso achar vídeos que foram gravados há mais tempo. Não quer dizer que morreu ali em Se o vídeo dois foi dias. bom, ele vai ter. Exato. Então, nesse sentido Concordo. que eu quis trazer Eu acho que o Instagram essa você visão. precisa ter um conteúdo muito assertivo de primeira e Uhum. curto, né? As pessoas no Instagram acho que procuram algo rápido, né? Ninguém quer ficar Sim. muito tempo. Enquanto que no próprio LinkedIn você consegue fazer um conteúdo mais robusto e mais
voltado para o seu negócio de fato, né? Bem estruturado, assim, com texto, vídeo e bastante coisa assim. E dentro do YouTube, acho que é onde você consegue colocar de fato as suas ideias. Assim como no Instagram, para mim, são próximos, né? Mas o YouTube e o Uhum. Instagram, enquanto um morre, o outro conteúdo perpetua, né? Ninguém. É. As pessoas vão atrás ali ainda, Então, né? se a pessoa tá na dúvida de, ok, não tenho tempo hoje ou recurso para estar muito presente em todas as redes sociais, escolha uma, escolha a que vai melhor se encaixar. Então, eu consigo ir pro YouTube gravando conteúdo uma vez por semana, eu consigo estar no LinkedIn com um artigo por semana. Uma outra coisa que a gente tem visto crescer bastante é a questão de newsletter, assim que fala. Exatamente. Mais um termo aí em inglês, Mas difícil aí da é, tradução. é bem complicado, né? Por quê? Porque você precisa ter uma disciplina muito boa para Pode gerar. ser uma vez por semana também, ou uma vez a cada. É, concordo, Não precisa concordo. também ser diariamente. E hoje em dia existem ferramentas. Vou até fazer um parênteses aqui de indicação de Samira Calipo. Pesquisem aí, ela tem um canal no YouTube. É, a gente pode deixar, a gente vai deixar no card um vídeo dela aqui de Sim, indicação. para você que pensa em newsletter, siga a Sami, que ela tem dicas muito boas nesse sentido. Mas eu quis trazer aqui possibilidades do online. Faça o que é possível para você hoje. Eu consigo postar todo dia? Ótimo, maravilhoso. Não consigo? Então não quer dizer também que você tem que ter zero de presença digital. Tem que ter ali o meu negócio, verificar se você consegue desenvolver um site ou investir em um site, ter um canal no YouTube. Alguma coisa você tem Um que pouquinho estar por dia, fazendo né? ali, E né? você acha que essas estratégias são boas estratégias para venda de médio, longo prazo ou elas também valem pro curto prazo? Porque ah, trazendo aqui para Flui, né? A gente começou o nosso canal no YouTube agora. Agora. Ele é um canal relativamente novo, então a gente está trazendo público, está gerando esse conteúdo, mas a gente sabe que a nossa estratégia aqui no YouTube não era converter em vendas, Uhum. era trazer um pouco de informação pro público no geral, para facilitar a vida das pessoas, né? Porque era um conteúdo que a gente muitas vezes encontra, mas encontra espaçado, né? Então acaba tendo que reunir vários vídeos. Então a gente pensou, bom, por que não criar um canal reunindo tudo do dia a dia dos nossos clientes, do que a gente enxerga na nossa empresa, né, e do que vem de dúvidas pra gente. Então a gente não fez com o intuito de venda obrigatoriamente, Mas né? você não acha que é com esse intuito, só que no longo prazo? Não, tudo bem, mas é aí que eu vou chegar, deixa eu concluir minha pergunta. Aí, como que é o. Pensando na estratégia do cliente que. Do cliente não, do empresário que, eu não tenho tempo de fazer muitas redes Uhum. sociais, eu preciso escolher uma rede social para estar presente, para criar um conteúdo lá, só que eu não vou ter muito tempo para colocar nela. Então, não consigo fazer um Instagram bombado de Uhum. todo dia 3 stories, 4 posts por semana e vídeo e vai, Uhum. porque eu não vou conseguir alimentar, mas também não posso ficar gravando, sentando, parando 1 hora para gravar um vídeo, para editar, para soltar o vídeo, porque eu não vou ter retorno rápido. Eu preciso de um retorno, uma estratégia digital que me traga um retorno mais rápido, mas eu não tenho muito tempo. Se isso fosse a sua realidade hoje, o que que você faria, né? Qual que Eu acho que seria? é a minha realidade hoje. Então, o que que você escolheria do não tenho tempo e preciso converter? Porque meu negócio não se paga. Então, não é a sua realidade Não, hoje, mas não. meu Tem negócio não. conteúdo. Exato, mas eu preciso converter, preciso criar um conteúdo para uma única rede para trazer cliente. Eu preciso obrigatoriamente trazer cliente no curto Tá prazo. bom, entendi. No curto prazo, No curto prazo. porque a nossa estratégia está voltada para o longo prazo. Então, pensando no longo prazo, eu iria pro YouTube. A gente também, como vocês sabem, tem gente que está só ouvindo, então a gente não pode ser por Exato, isso do podcast. Spotify. Então, a gente usou essa estratégia de YouTube e podcast. A gente também tem o LinkedIn, um conteúdo aí que é relativamente baixo, né? Mas pensando no curto prazo, deixa eu ver o que eu acredito que daria mais resultado. Sem muito tempo para produzir conteúdo. Eu não sei se É, no curto prazo, eu acho que redes sociais, assim, para trazer resultado no curto prazo, você tem que ter mais tempo ou você tem que ter ali dinheiro para investir. Você então você discorda? concorda. Então você está me dizendo que na rede social é um tripé.
Então se eu não conseguir equilibrar esse tripé, eu preciso escolher duas. Então a gente tem É, tempo, dinheiro e retorno. Se eu tá. quero um retorno rápido, Eu preciso. e eu não tenho tempo, eu preciso colocar dinheiro. Se eu quero Exato. um retorno lento e eu não tenho dinheiro, aí eu posso fazer algo com tempo. Eu preciso de tempo. Sim. Então eu tenho que. Não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. Entendi. Não dá pra você não ter tempo, não ter dinheiro E querer e, um retorno e rápido. querer um retorno rápido, né? Então, ah, legal, tô com dinheiro, mas também não adianta você investir se você não tá ali produzindo o conteúdo. Então, primeira coisa é essa produção de conteúdo. Quanto tempo você tem, se você vai conseguir colocar mais tempo ou não, e aí equilibrar esse tripé. Mas eu Legal. vejo mais como uma estratégia de longo prazo. E pensando nisso, eu acho que é bem importante a gente falar de estratégia de segmentação de mercado. Não dá para você querer falar com todo mundo. Não quer dizer que você vai ter que vender só para esse público que você está conversando. Mas quando a gente fala de estratégia de marketing, você tem que escolher um público um pouco mais específico, vamos colocar assim. E aí você Ah, discorda de mim. eu concordo, mas esse público não é aquela persona que eu já defini da minha É, empresa? sim, faz Do sentido. tipo, se eu já atendo MEI e BPO e terceirização do financeiro, eu vou criar conteúdo para esse É, que é o público. nosso caso. Ou você Vamos, acha que eu vamos falar dos preciso. nossos, sem ser o nosso foco. Então, pega aí uma pessoa que vende, Tá, eu vendo ela. contabilidade. Não, sem ser Tá bom. outra coisa Eu vendo. diferente. Eu sou clínica de estética. Tá bom. Eu vendo produtos de estética. Então, e aí quem vem na minha clínica, em sua maioria, são homens, porque minha estética é voltada para uma estética masculina. Interessante. Então, o conteúdo que eu vou criar vai ser voltado para a estética masculina. Uhum. Concorda comigo? Mas Sim. aí, ou você acha que eu deveria segmentar mais do tipo, ah, homem. Eu sei que são homens, e aí na minha clínica eu atendo homens de 18 a 65, por exemplo. Uhum. Você acha que eu deveria segmentar e falar, não, homens de 18 a 20 e tentar É, reduzir meu público? Ou quando eu olho para fazer essa segmentação, eu posso olhar já para minha empresa para quem eu atendo? eu acho que você. Só o fato de ser para homem já é uma Então, é uma segmentação. segmentação boa. Ah, mas quer dizer que você não vai atender mulher? Se uma mulher bater lá na sua porta? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes você vai ter uma comunicação mais específica nas redes sociais para você alcançar esse público. Mas se chegar essa pessoa até você, você também pode atender. Né? Às vezes as pessoas confundem o segmento de mercado com quem elas atendem ou não. Legal. E para a gente fechar, uma coisa que é muito importante é feedbacks, né? E depoimentos. Pegue os seus clientes, tenha depoimentos dele, isso valida, traz ali uma questão de autoridade. Então você pode gerar esse conteúdo com as pessoas que você já atende, seja com texto no WhatsApp, seja por vídeo, isso é muito bacana também. E pra gente finalizar, né, Rafa, a gente falou que ia falar de Black Friday. Você acredita que Black Friday é para todo mundo? Todo mundo tem que ter uma ação de Black Friday? Funciona só para produto? Funciona para produto e serviço? Eu não acredito que a Black Friday funcione no Brasil da maneira que deveria Para funcionar. ninguém. Não, eu acho que a gente pegou uma cultura que não é nossa e trouxe pra dentro e aí fica nessa necessidade de precisa, precisa, precisa. A gente já tem logo depois quando a gente fala de produto, o Natal, que é um período muito forte de venda. Aí a gente antecipa isso para novembro, as pessoas compram e aí em sua maioria tem esse problema, né, do tipo, comprei muito, comprei lá em novembro, não vou comprar agora em dezembro porque eu já gastei tudo que eu tinha na Black Friday. Uhum. Então, eu acho que o nosso foco principal ali para produto seria o Natal. E quando vai falar de serviço, o que eu enxergo, né, e aí a gente pode até olhar algo a gente vê aqui nos nossos clientes, né, é meio que um consenso unânime, né? Quando chega ali setembro, outubro, novembro, a gente vê uma queda muito grande de vendas, né? E Uhum. aí não é por conta da Black Friday, é por conta que as pessoas estão se preparando para o final de ano das casas dela, né? Então tem Natal, tem comprar presente, tem ah, pagar as contas ali de final de ano. Então acaba que é um período mais lento de fato, né? De uma movimentação mais lenta que a gente enxerga. Então, eu acho que vale de negócio a negócio, não acho que é para todo mundo, mas Sim. também não acho que é para ninguém. Acho que você precisa validar o que que é o seu É. negócio. Se o seu negócio vende bem já estruturalmente em novembro,
Então, minhas receitas recorrentes e pontuais estão se pagando bem, não vejo necessidade de fazer, de rasgar o seu preço à toa por conta disso. Mas, se o seu negócio não tá bem, você precisa, acho que é importante você fazer isso. A única coisa que eu trago aqui é que quando você tira o preço a troco de nada, porque a Black Friday é de fato a troco de nada, é só a troco de vendas, você desvaloriza o seu produto, né? Então, meu produto custava 6.000 ou custava 1.000 e agora o meu serviço vai custar 300 porque é só porque é Black Friday. Então, o seu cliente que já tá ali, ele vai olhar e falar, nossa, eu poderia estar pagando 300. Exato. Então, eu acho que é válido avaliar muito bem. E às vezes você nem poderia baixar para 300, mas como você se sente pressionado pelo mercado para fazer alguma ação, você não está tomando uma decisão estratégica. Aí você acabou com a sua margem, diminuiu um valor que você não poderia e vai ter dificuldade para subir esse valor de novo, porque agora a percepção do seu cliente é que ele poderia estar pagando menos. Exato. E esse que É. pagou 300, você não vai subir nunca mais ele para Exato. 1.000. E eu acho que tem um ponto mais importante que ainda, né? Que é nem sempre novembro é a sua necessidade. Então talvez você tenha um grande problema financeiro em maio. E aí, Você pode fazer uma ação para maio. Exato. Então, todo Já mundo que precisa fechar ter em nome. maio fechou um contrato de 12 meses, ganha mais um. Então, porque você está dando um mês pro cara. Teoricamente, você vai ter um problema lá em junho do ano que vem. Sim. Você conseguiu empurrar, então você consegue se planejar para em junho do ano que vem, quando rescindir esse contrato, teoricamente você vai trabalhar um mês de graça, mas você tem algo para ser feito ali, né? Não fazer só porque tá todo mundo fazendo, né? Exato. Eu acho que a gente tem que fugir desse efeito manada em qualquer situação. Então, se tá todo mundo indo para um lado, quer dizer que tem o oceano não navegado do outro lado, né? É o que a gente brinca e fala no marketing do oceano azul. Então, se tá todo mundo indo para um lado, dá uma olhadinha que talvez tenha um outro lado que dê para tirar alguma coisa. Mas não significa também que é errado fazer. O que é errado é fazer sem estratégia, na minha visão. Então, Exato. se você vende um produto físico e você tá com o estoque lá parado, né, É, por exemplo, tem e aí oportunidade. tem oportunidade de queimar um estoque. Agora, se você não tá com o estoque parado, se a sua precificação você já sabe que ela tá ajustada, então de onde você vai tirar o desconto? Para você ter que dar o desconto, você vai ter que subir. Por isso que a gente fala que às vezes a Black Friday Exato. é o valor na Black Metade do Friday é a dobro. metade do dobro. Então, às vezes você pode usar essa estratégia, mas eu acho horrível, porque a pessoa que tá ali acompanhando, ela sabe quanto custa aquilo, ela sabe que subiu o preço e que depois agora desceu, né? Exato. E talvez seja um momento de você aproveitar e fazer o contrário, né? O movimento contrário, ao invés de vender e dar desconto, de comprar e se abastecer. Então, se você tem estoque, comprar coisa para o seu estoque. Se você vê que um fornecedor seu está fazendo alguma oferta, e pode ser de serviço só, né? Então, eu tenho um fornecedor de software que se eu renovar com ele agora em novembro, eu vou ganhar mais 2 meses. Então, vale a pena, talvez, fazer. Analisar o que o mercado tá Exato, então oferecendo. é usar a estratégia do mercado a seu favor, né? E não esquecer de pedir desconto. Eu acho que esse é o meu desconto, meu ponto maior. E se você é o vendedor, lembre-se que do outro lado vai ter alguém que vai pedir desconto o tempo inteiro, né? Então considere já no seu preço inicial uma margem de desconto, né? Se você vai fazer a sua precificação que a gente falou no outro episódio. É isso, né? É isso, temos um episódio, né, Rafa? Então, temos um episódio, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estaremos de volta. Deixem nos comentários algum tema que vocês gostariam. Se vocês falarem, gostaria de saber de investimento, a gente tenta trazer aqui, como a gente já trouxe a Nath, a gente quer trazer outras pessoas aqui. Se você quer participar do nosso podcast, deixa aqui nos comentários ou manda lá no Instagram, que a gente também está aberto para ouvir as histórias de todo mundo aí. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau.